Até agora, todas as funções que estudamos tinham uma característica em comum. Elas mantinham sempre o mesmo comportamento. Mas o que acontece quando uma função resolve mudar de direção no meio do caminho? Vem que o William te explica. Agora vamos ver a animação, pessoal, da nossa curva, da mudança então da curva afim para uma curva, para uma função de parábola. Veja então que a função afim era uma reta e ela não tinha uma angulação, uma curva. Já a parábola, veja que ela tem uma mudança de direção. Então a função estava descendo, ela encontra um ponto mínimo e depois ela retoma a subir. Ela começa então a subir. Isso então nos diz que é uma função parábola, né? Se ela vai continuar sempre agora subindo. Ela tem um comportamento então diferente de uma reta, aonde ela não muda o seu sentido, né? Se ela está subindo, a sua direção. Se ela está sempre subindo, ela vai continuar. Se está descendo, ela vai continuar. Então, agora de uma reta, nós partimos para uma parábola. E a parábola, ela pode então ela tem o seu ponto mínimo ou o seu ponto máximo. Quando chega lá, mudamos de direção. Então agora, pessoal, vamos observar então uma parábola, né? O que é uma parábola? Uma parábola é uma função de segundo grau. Digitamos então aqui o seu valor. Vamos entender aqui por que ele não entendeu isso. Deu. Agora ele entendeu. Agora ele está bem aqui. Tá bem, vamos fazer ele descer um pouco isso aqui. Pronto, agora acho que temos então aqui a nossa parábola. Então o que nós precisamos entender aqui da parábola? A parábola, vamos ver aqui, 0. Pronto. A parábola, ela tem um comportamento diferente da reta. Esse é o nosso objetivo agora nesse vídeo. Qual é o objetivo então aqui da parábola? Veja que a parábola ela tem esse comportamento de ela vai estar indo numa direção, veja que num determinado momento ela é uma reta, depois ela chega até um determinado ponto, muda de direção e começa a inverter o seu sentido. Então veja que temos aqui esse comportamento, né? Então uma parábola, essa é a característica dela. E essa característica ela pode ser voltada para cima, né? Ela pode ser do lado positivo ou do lado aqui negativo. E ela pode ser voltada para cima e pode ser voltada para baixo. Olha só esse comportamento que legal, né? Esse lance aqui de voltada para cima, a gente tem pode pensar algumas coisas aqui, né? Ó, voltada aqui para cima depois nós vamos ver que pode ser como lançamento de alguma coisa. Quando ela está voltada para baixo, nós vamos perceber que ela tem quase um comportamento de uma pista aqui de skate, né? Então tem algumas coisas aí relevantes sobre a nossa curva da parábola, bem interessantes, tá? Então agora vamos fazer uma demonstração de um comportamento aqui de uma parábola. Bom, você já conhece o lançamento de um canhão, ou já viu uma catapulta em algum momento, né? Então o que vamos fazer aqui? Vamos atirar esse canhão e observar o formato que essa curva desse projétil, desse lançamento de projétil vai fazer no ar. Olha só que interessante, eu errei aqui o alvo, né? O alvo foi até aqui. Mas olha só que interessante, não parece um comportamento de uma parábola? Vamos aumentar um pouquinho o grau aqui e vamos lançar novamente. Olha só, tem o comportamento de uma parábola aqui também. Vamos aumentar aqui de novo o ângulo. Olha só, agora temos um outro aqui comportamento de parábola. Então todas essas curvas aqui são parábolas, só que estão mudando os coeficientes da equação, seja o A, seja o B ou seja o C dela. Mas veja que o comportamento de parábola nós temos aí na natureza, ou em alguns eventos, né, que acontecem, que nós podemos demonstrar. Um deles é nesse lançamento de projéteis, aonde o lançamento de um objeto vai ter o comportamento de uma parábola. E no Wolfram, pessoal, o que nós podemos avaliar então aqui da parábola?
Pronto, digitamos aqui uma equação, vamos ver se ele vai entender. Olha, ele entendeu. Então o Wolfram vai nos dar aqui o gráfico e depois aqui nós vamos avaliar, né? Ele mostra aqui então que é uma parábola. Ele diz, né, se a gente tiver dúvida o que é uma parábola, vai nos calcular as raízes, nós vamos avaliar mais futuramente e vai nos dar aqui então o domínio e a imagem, então, da nossa equação, tá? Da nossa função. Hoje conhecemos a primeira função capaz de mudar de direção, a parábola. É uma curva que pode descer e depois subir, ou subir e depois descer. Mas ainda existe uma pergunta muito importante. Por que algumas parábolas são largas e outras são estreitas? No próximo vídeo, vamos descobrir os coeficientes que modam completamente essa curva, tá? E também descobrir por que algumas apontam para cima e outras apontam para baixo. Valeu, pessoal! Até a próxima!